agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos esse resto de semana, pela alegria, o prazer de ver a grandeza divina, todas as suas formas, o mar, a praia, as luzes, a alegria geral de todos. Vemos, então, como é importante estarmos ligados na grandeza de Deus. Rogamos, Jesus, por todos que se encontram nos hospitais, nas casas de caridade, nos orfanatos, nos abrigos de idosos, os quais destacamos o de Tamira, faz parte do nosso grupo de evangélico, e rogando, Jesus, pelos que se encontram aflitos das guerras, das dissensões, pelos que sofrem de violência, e por todos que se encontram jogados nas marquises das ruas, que Deus consiga para eles um refrigério, uma melhoria em suas situações, de sorte que eles possam glorificar a Deus. Rogamos também aos mensageiros de Jesus, que magnetizem a água colocada neste recinto com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, e pelo vosso poder, Jesus, esta água muda, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sóis a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai, mas vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, e ficaremos saciados. E a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bons, só vós sois justos e nos perdoadores. Sois o fim, sois o alvo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudo da noite de hoje. E hoje, Jesus, Deus está presente. Só com a palavra. Em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe acha concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços
na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Muitas pessoas que se encontram em cargos de comunicação interpessoal, em ações voltadas para o público, muitas vezes se queixam da ingratidão, se queixam da falta de sequência das pessoas com relação a esta ou aquela atividade. Enfim, sempre estão se queixando de alguma coisa que eles gostariam de encontrar nas pessoas, mas não encontram porque elas ainda não estão prontas. O sensato é olhar o que Jesus disse: não se colhe figo nos abrolhos, nem uva nos espinheiros. Temos que compreender, como diz a oração de São Francisco, compreender mais do que ser compreendido, perdoar mais do que somos perdoados, amar mais do que somos amados, porque é dando que nós recebemos e é amando que também somos amados. As nossas profissões exigem muito de nós no tocante ao cargo que exercemos. Mas é necessário que nós não tomemos nossos clientes como adversários, não olhemos eles como serpentes venenosas prontas a nos picar, mas sabendo que são nossos irmãos em evolução, compreendendo suas atitudes, entendendo suas dúvidas e adivinhando até as resoluções que eles tomarão com relação àquilo que nós propomos. Mas sempre dentro da seriedade, da sensatez e da compreensão de que estamos lidando com pessoas em formação, pessoas que estão ainda evoluindo e não querendo cobrar deles a perfeição que nós mesmos ainda não temos. E a palavra está franqueada a quem queira comentar. E como ninguém quis a palavra, então vamos para o Evangelho. Nosso Edmo também. A Ilka está aqui. Quer que eu leia? Lê. Isis vai ler. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comer. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9.
Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quando aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 70 ou 30 por um. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritos. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não vem neles senão um objeto de curiosidade daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando se satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham dos conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como uma semente caída na boa terra e produzem frutos. Muitas vezes acontece que nós temos a vontade de seguir, de fato, o cristianismo, ser cristão autêntico. E ser cristão autêntico não é somente ir a uma igreja, ouvir uma palestra, ou do padre, ou do pastor, ou até do pessoal da Umbanda, mas não tem penetração no seu espírito aquelas palavras, e ele não se torna uma nova pessoa. Ora, os poderes do espírito são muitos e variados, e são muitas as religiões. Todas elas conduzem a Deus. Porém, alguns desses caminhos são bem tortuosos e enrolados para finalmente algum dia chegar a Deus. Já outros são mais diretos, mais fluentes com relação ao entendimento da grandeza de Deus e das suas leis. Porém, quando alguém fala em nome de Jesus ou em nome de Deus, ou procura dar elementos para que aquele espírito que ouve execute uma nova ordem de coisas e se transforme em um novo ser, então é necessário que essa palavra seja como uma semente que caiu na terra boa e que frutificou e deu 100 por um. Para isso, meus irmãos, é necessário sempre que nós estejamos atentos a nós mesmos.
conhecermos a nós mesmos, examinarmos e avaliarmos nossas tendências, nossas vocações e nosso entendimento do Evangelho. Porque aquele que se reveste do Cristo, colocando em prática os seus ensinamentos, ele é um homem prudente, estabeleceu sua casa não sobre areia, mas sim sobre rocha sólida do Evangelho. E, por isso, os ventos que derrubam as casas frágeis, os que ouvem a palavra, mas não conseguem entender e nem põem em prática, caem, mas a sólida casa do homem prudente, que a estabeleceu sobre a rocha firme do Evangelho, essa não cairá. Portanto, meus irmãos, é muito interessante que nós possamos exercer até mesmo os poderes do Espírito, pelo entendimento que nós temos, de acordo com o Consolador prometido. Porém, o mais importante de tudo não é podermos doutrinar espíritos sofredores, não é expulsar, como fazem os espíritos, né? Em nome de Jesus, e eles realmente nos obedecem. Não é, enfim, a aparência daquilo que fazemos, mas o importante é sermos uma nova criatura, um espírito renovado com as luzes do cristianismo e capaz de ter em mente a sua destinação, que é a espiritualização e a vitória sobre as coisas pueris que fazem tanta gente evoluir para caminhos errados. E a palavra está franqueada a todos vocês. Como ninguém quer falar, então vamos para as perguntas. Agora, onde sabe? Deixa eu ver se eu consigo. Juca hoje trouxe o óculos. Eu também, assim, processo. De lá para cá para lá. Aqui. Não lembra, não? Pode ler qualquer uma? Hein? Pode ler qualquer uma, que esse livro aqui não é o mesmo que Ah, você sim, acompanha lá, pode. não. Calcule mais ou menos o ponto que você estava e A vai. gente passou só dos animais, né? Acabamos dos animais. Vou esperar no 200 e alguma coisa. Vai lá no 200 e alguma coisa, não tem qualquer um. Não precisa voltar tanto, né? Eu tenho para esticar. Pera nunca. Pera, não, pera. Cansaço, né? Na praia. Me cuide mais.
A Aline não está dormindo, só está concentrada. Não está conseguindo. Será que a gente já leu essa influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Não. Lê aí. Vou ler. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos vigiam. Existe um limite para aquilo que os espíritos desencarnados podem fazer, utilizando os meios de que dispõem com relação a nós. Mas, na maior parte das vezes, nós mesmos atraímos eles com pensamentos assim, não propriamente ligados ao bem, à caridade, ao amor ao próximo, que certamente os espantariam e afastariam eles. Mas, às vezes, pensamentos levianos chegam a nós e devemos lembrar sempre que prestaremos conta até mesmo das palavras que dizemos em momento de ociosidade. Tanto seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Tudo que passa disso é efeito dos espíritos sofredores que estão ao nosso redor. E a palavra está franqueada a todos vocês. Como ninguém quer falar, vamos à segunda pergunta. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Tanto os espíritos bons como os sofredores têm acesso ao nosso campo magnético astral. Ou seja, é o que eu já falei a vocês sobre a expansão do nosso espírito, criando uma espécie de cúpula, né, magnética, e que tem a nossa cor, a nossa disposição, e que faz parte, portanto, da nossa magnetosfera, ou psicosfera, como alguns dizem. Então, já que tanto os bons como os maus podem ter acesso à nossa psicosfera, se nós concentrarmos nossos pensamentos sempre no bem, na justiça, na verdade, na caridade, na bondade, afastaremos os espíritos sofredores que possam nos causar problemas e atrairemos os espíritos bons que vão nos ajudar, nos orientar e nos curar, mas principalmente nos ajudar até na vida diária, nas coisas práticas da nossa vida. Os bons espíritos veem tudo que nós pensamos, tudo isso não lhes é vedado, mas só podem interferir quando nós assim permitimos, tanto para o bem como para o mal. Mas não lhes é totalmente vedado o acesso a nós. Esse acesso se limita à nossa própria psicosfera. E a palavra está franqueada a todos vocês. Eu vi uma palestra, né? A palestrante era uma doutora em bioquímica e neurociência. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, a palestra toda é interessante, mas uma fala dela me chamou muita atenção, né? Ela falando que quando a gente, por exemplo, busca conteúdos negativos, violentos, por exemplo, na TV, né? Ou somos pessoas agressivas,
e vivemos em conflito com os familiares, né? Seja por que motivo for, ela dizendo, né, que a célula que tem o maior número de receptores é o neurônio, né? E que, por ter muitos receptores, também faz muitas sinapses e muitas reações. A segunda célula, que também tem um grande número de receptores, são os leucócitos, né? E quando acontece de você se expor, né, ser exposto ou se expor a algo negativo, por exemplo, você sentar na televisão e assistir um jornal com um monte de violência, ou filmes violentos, né, negativos, agressivos, os receptores que têm a ver com luta, fuga, medo, são ativados tanto nos neurônios quanto nos leucócitos. E faz com que o medo, né, retraia a produção e atividade leucocitária. Então, você se expor a fatores negativos reduz a sua imunidade e a sua capacidade de se defender, né? E eu achei isso muito interessante, porque é uma questão que, como a gente fala, né, fatores emocionais, tal, às vezes é muito difícil uma pessoa aceitar quando é uma questão emocional, mas é uma questão científica, comprovada, né? Não é só uma questão emocional, porque tem correlação com o emocional, que é o subconsciente, o inconsciente, mas tem uma justificativa científica, com estudo científico envolvendo essa abordagem. Então, se submeter a situações negativas, seja pensamento, seja informação, mesmo no entretenimento, não só baixa a sua defesa espiritual, né, vibratória, a ponto de atrair, como também baixa a sua defesa física, imunológica, que pode acarretar em doença, né? E é por isso que muita gente que desenvolve o processo de doença muito mais facilmente quando está num ambiente negativo, ou se expõe a fatores negativos, ou é uma pessoa pessimista por si só. Interessante. Assim como o corpo é uma esponja, é um mata-borrão do espírito, ele também exerce influência de acordo com suas ações, seus pensamentos, sobre o espírito encarnado. Daí que ele pode transferir ao espírito as sensações com maior profundidade, quanto maior for a sua integração com aquele tipo de situação. Por isso é ideal que nós não sejamos impedidos de ver as coisas, por exemplo, jornais cheios de casos sérios de violência, mas que não seja esse o principal fator de entretenimento para nós. Que tenhamos outros entretenimentos e que esse seja apenas uma pequena fração da maioria dos nossos entretenimentos, para evitar que ele nos cause prejuízos físicos até. Porque, assim como o espírito exerce efeitos sobre o corpo também reflete sobre o espírito aquilo que ele apreende no campo material. E a palavra continua franqueada a quem queira fazer isso. Como ninguém quer fazer uso da palavra, vamos então à terceira e última pergunta do Livro dos Espíritos. Como distinguir os pensamentos que não são próprios daqueles que não são sugeridos? Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção.
e é frequentemente útil não o saberdes. O homem que age mais livremente, e se ele se decide pelo bem e faz mais voluntariamente, se torna um mau caminho. Não tem nisso senão mais responsabilidade. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, pensamos e criamos, quer seja no campo material, quer seja no campo espiritual. E a palavra está falando que era todos vocês. Então, meus irmãos, como ninguém quer fazer uso da palavra, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons espíritos, e hoje tem um irmão aqui que está me focalizando, muito bacana. Que possamos, portanto, apreender tudo aquilo que foi dito e ouvido e colocar em prática a pregação de Jesus, o seu Sermão da Montanha, que é nosso livro de cabeceira, todo espírito. E nesse tempo de violência, Jesus, rogamos aos bons espíritos mensageiros do amor de Deus, mensageiros do bem, que magnetizem, ou melhor, que possam amparar as nossas famílias, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. E que se arrependam do mal que tiverem feito até agora e que retornem ao bem para que vós, Jesus, os saiba. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Que o ano de 2025 seja coberto de paz, de amor, de harmonia, e que a saúde seja restaurada em todos os corpos, né, em todas as pessoas que estão nos hospitais, que estejam sofrendo de algum mal, né, e que Jesus possa tornar o Brasil um país mais humano, um país que acolha e não destrua. Que seja 2025 um ano de muita paz, saúde e prosperidade para todos que fazem parte desta corrente e também para todo o resto do planeta. Que haja paz e fraternidade entre as nações. Um só rebanho para um só pastor, que é nosso Jesus Cristo, que conosco vive e reina e há de reinar pelo século do século. E seu reino não terá fim. É de Jesus que precisamos, é dele que queremos a direção. Uma boa semana de trabalho para todos e feliz 2025 para todos que fazem parte da corrente. Uma boa virada de ano. Festa. Boas festas para todos. Todos estejam a festejar com segurança. Boa semana. Excelente 2025 para vocês aí. Obrigado. Vocês também. Dá um beijinho em Grazi aí. Ela não viu, não apareceu hoje, mas Tá aqui. Pensamentos. Mas diz que o espírito... Eu estou ouvindo tudo. Ah, tá, né, menina? Oh. Ô, menina velha.